Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É novamente uma satisfação recebê-los aqui no canal e hoje iremos dar continuidade à nossa playlist de certificação Java. Antes de começar, todavia, como eu sempre peço para vocês, se você conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, indica o canal para essa pessoa, beleza, galera? Hoje vamos falar sobre dois métodos importantíssimos do ArrayList que meio que fecha a nossa tríade de nos dá um poder muito grande com o que podemos fazer com o ArrayList, que é o método remove, ou seja, nós adicionamos já ao nosso ArrayList, onde nós vamos aprender a remover e atualizar os elementos do nosso ArrayList. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Eu deixei aqui aberto, vamos usar exatamente o mesmo método que nós vimos trabalhando, a mesma classe que nós vimos trabalhando desde o início, desde que começamos a falar sobre ArrayList, beleza, pessoal? Então, ó, eu vou trabalhar com um ArrayList tipado, tá? Vamos trabalhar aqui com a nossa lista 3. E olha só, pessoal, eu vou adicionar vários elementos aqui à nossa lista 3, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar na verdade eu vou adicionar de A até a letra E, por exemplo, tá? Vamos trabalhar aqui com 5 elementos. Então nós temos aí os 5 primeiros elementos do alfabeto, estamos trabalhando da letra A até a letra E. Tá certo? Na prática, o que acontece? Ele criou um ArrayList para a gente em memória, tá? E lá dentro ele contém referências para essas 5 strings, tá? Esses 5 objetos strings que estão também no heap da JVM, mas a referência delas está dentro dessas posições do ArrayList. Lembrando, tá, pessoal? Como estamos trabalhando com arrays em Java, o nosso primeiro índice é o 0, tá? Aqui o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Então, é assim, exatamente igual a um array no que diz respeito a índice, tá? Então, olha só, eu adicionei esses elementos, tá? Imaginem que como se nós estivéssemos adicionando linhas a um registro, a uma planilha, o que é que fosse, tá? E agora, olha só que legal, eu vou fazer, vamos imprimir, né? Vamos dar eu quero que vocês vejam a impressão, quero que vocês vejam a lista 3 completamente preenchida, e agora nós vamos aprender a usar o método remove, tá? Tem duas formas pelas quais nós podemos usar o método remove, tá, pessoal? Uma delas é fazer o seguinte, ó, lista3.remove, vocês vão ver aqui que tem dois, ó, não estou falando de remove all, tá? Não é remover todos, e nem estou falando do remove if, que é um recurso bem mais recente do Java que a gente vai trabalhar mais à frente. Remove all é tipo um apaga tudo, tá? Eu estou falando do remove, ou seja, eu quero remover elementos de dentro do nosso ArrayList. Então, como é que nós podemos fazer, pessoal? Uma forma nós vamos colocar qual objeto nós queremos remover como parâmetro, tá? E aí, qual que é o objeto que nós queremos remover? É o elemento propriamente dito, tá? O A, o B, o C, o D ou o E, tá? Outra forma, pessoal, de a gente trabalhar com remove é dizer qual índice nós queremos remover daquela lista, tá certo? Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu quero remover aqui o objeto D, tá? Nós queremos remover da nossa lista o D. Não tenta me ajudar a ideia, tá? Então, olha só, queremos remover o D. Então, o que vai acontecer, pessoal? Pura e simplesmente aqui nesse momento, tá? Quando nós imprimirmos de novo a nossa lista 3. Eu quero agora que vocês imaginem o que vai acontecer. Antes de chegar, o que eu vou fazer? Eu vou comentar, tá, pessoal? Tudo isso aqui, mas não se preocupem
tudo vai ficar salvo e eu não vou comitar no GitHub essas linhas comentadas, tá? Na verdade, eu vou comitar no GitHub normal o programa completo, tá? Sem esses comments aqui. Isso aqui é só para a gente ver como é que ficou a nossa lista logo depois que nós adicionamos os elementos e como ela ficou depois que nós removemos o D, o elemento D, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó, executando o nosso programa. Olha só, pessoal, como vocês viram aqui, ó, A, B, C e D, tá? Só que a gente pode vir bem aqui, ó, e preste atenção no que a gente vai fazer, ó. Remove D, tá? Por quê? Porque esse método remove, quando a gente passa um objeto, olha aqui, ele retorna um booleano, dizendo se ele conseguiu remover ou não. Por quê, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Digamos, remove, tá? Digamos que ao invés de remover o D, eu remova o F. Nós temos um F? Temos um F, pessoal? Não temos um F, né? Então, se nós não temos um F, a gente pode vir aqui e colocar assim, ó. Isso aqui é uma outra forma de você trabalhar com remove, tá? Tá? Então, olha só. A gente pode realmente dizer o seguinte, remove esse objeto para mim, e o remove ele vai nos retornar um booleano dizendo o seguinte, true ou false, ou seja, conseguir remover ou não conseguir remover. E a gente consegue depois trabalhar com essa informação, tá certo? Vamos executar o nosso código. Então, cuidado na hora da prova, tá? Prestem bastante atenção nisso, porque pode cair isso daqui e se você não souber, você vai perder. Você vai perder aquele pontinho precioso, porque você vai achar que vai dar erro e aí tá tudo certinho. Então, ó, A, B, C, D, I, E, e ó, ele botou aqui, ó, nada foi removido do ArrayList. Beleza, pessoal? Então, ó, isso aqui é uma das formas que nós podemos usar o nosso remove, tá? Outra forma, e aí vou fazer aqui, é a gente pegar a nossa lista 3.remove e ao invés de passar o objeto, eu vou dizer o índice que eu quero. Tá? Então, ó, vamos excluir o índice 1. Quem é o 1? Lá na nossa lista, pessoal. É o B, certo? Então, do mesmo jeito que eu excluir o D anteriormente, eu vou agora excluir o item que está no índice 1. Tá? Então, quando eu executar, vocês vão ver que a mesma lista agora sem o B. Tá, pessoal? A letra B de bola, ela sumiu daqui. Anteriormente ela existia e agora ela sumiu. Tá? Aí um detalhe que é importantíssimo falar, que diferentemente do remove lá em cima, que retorna para a gente uma lista, o remove de baixo retorna para a gente qual o objeto que foi removido. Então, ó, eu vou colocar aqui o string removed obj, tá? Porque é o objeto da lista que ele removeu. E aí, pessoal, olha só, eu vou colocar aqui a lista 3 e vou colocar aqui um removido o objeto. Eu acho que isso aqui vai funcionar, tá, pessoal? Deixa eu só ver. Tá, eu acho que ele não vai tentar concatenar o nome do objeto, não. Mas vamos ver. Se concatenar, a gente resolve isso aqui já já. Por hora, vamos executar. Eu quero que vocês vejam o que aconteceu. Ó. Olha só, pessoal.
Ó, A, B, C, D, E. E lembrem-se, quando a gente usa o remove passando o objeto, ele retorna um true ou false. Quando a gente passa um remove, quando a gente chama um remove passando o inteiro, ele retorna qual objeto que foi removido. Então, ó, a gente consegue dizer aqui assim, ó, removemos o objeto. Ó, agora a nova lista é A, C, D e E. Foi removido o objeto B, tá? Então, atentem-se para um detalhe, tá, pessoal? Se a gente está removendo, desculpa, se a gente está retornando o objeto que foi removido quando a gente passa o índice, se eu passar um índice que não existe, pessoal, o que vocês acham que acontece com o nosso código? Vou passar aqui um 6, tá? Lembrando que a nossa lista ela vai até o índice 4, tá? Eu estou passando aqui o índice 6. O que acontece agora se eu executar esse código? Dá uma pausa aí, pensa e me digam o que vocês acham. Depois volta aqui para ver a resposta. Então, pessoal, o que vai acontecer, tá? Lembrem-se, a gente vem trabalhando isso desde que nós começamos a falar de array. Na verdade, desde que nós começamos a falar de strings, né? Posição de strings, etc e tal. A gente tem um erro que vem aparecendo constantemente sempre que a gente tenta acessar um índice que não existe. Por que acontece esse erro, pessoal? Porque é isso que tem que acontecer de fato. Eu estou dizendo para a aplicação o seguinte, ó, remove esse índice aqui. Só que da onde eu tirei esse índice? Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso. Esse índice ele tem que ser recuperado de algum lugar para a gente ter certeza de que ele pode ser removido. Se não, em tempo de execução, o Java ele não vai saber o que fazer. Tá? Então, quando a gente chama esse método aqui passando um índice que não existe, o Java vai tentar remover o objeto que está nesse índice para poder retornar. E como ele não vai encontrar nada, ele vai mandar para nós um array index out of bound exception, tá, pessoal? Então, para a gente provar, tá? Ó, nada foi removido do array. E aí embaixo, quando ele tenta fazer a remoção pelo índice 6, ó, ele diz assim, índice 6 está fora do nosso tamanho, tá, pessoal? Ou seja, não encontrei o índice 6 dentro do tamanho desse array, tá certo? Então, pessoal, muito cuidado, porque, ó, lembrem, aqui não quebrou nada. Por que não quebrou nada? Porque ó, ele procurou um objeto, uma string f dentro do nosso array. Como ele não achou uma string f, tudo que ele fez foi retornar um false. Ele disse assim, ó, não consegui encontrar essa string dentro do seu objeto, então false. Aqui embaixo é diferente. O remove passando o índice, ele vai tentar acessar o índice para remover. Porque é como se você estivesse dizendo o seguinte, ó, eu já sei o que eu quero remover e aonde que ele está. E aí você manda dizendo, ó, remove esse índice, você está sendo assertivo. Aqui em cima não, aqui em cima você está dizendo assim, ó, remove aí um F. Tá? E aí, um outro detalhe que é importante falar sobre o remove, tá, pessoal? Eu vou criar aqui mais dois elementos, tá? Todos os dois. Na verdade, eu vou mover esse bem daqui, ó. Eu vou mover eu vou mover ele aqui depois do B. Eu quero que vocês prestem atenção em um comportamento. Tá, eu não vou mexer nisso daqui, porque como eu vou já tirar ele... Não, eu não vou tirar ele daqui, não. Vou mexer sim. Agora esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, 5 e 6, tá? Então, ó, agora a gente tem um 6, aqui vai dar certo, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse trechinho aqui. Prestem atenção agora no que vai acontecer, tá, pessoal? Eu estou mandando remover um F. Agora nós temos um F aqui, né? Não somente um, nós temos um aqui no índice de número 2 e nós temos um aqui no índice
de número 6. Na verdade, o 6 vai continuar quebrando, então eu vou colocar bem aqui o 5. Vocês vão já entender por que o 6 vai continuar quebrando. Quando eu executar esse código agora, prestem atenção, pessoal, em tudo que vai acontecer. Eu quero que vocês entendam que é importantíssimo para a gente entender como funciona o remove, tá, pessoal? Então, olha só. Nós adicionamos aqui o ABFCDEF, tá? Então, tinha 2 Fs e tá aqui, ó. Ele imprimiu a lista completa, ó. ABFCDEF, certo? Aí a gente veio bem aqui e disse assim, ó. Remove o F. E aí, ó, se remove, ele ia imprimir a lista novamente. E foi o que aconteceu, pessoal. Então, ó, ele conseguiu remover o F. Só que, olha que engraçado, quando ele imprimiu a lista novamente, ó, agora esse F que estava bem aqui, ele foi removido, tá? Só que esse F aqui, ó, que estava aqui no final, ele permaneceu na lista, tá certo, pessoal? Por que ele permaneceu na lista? Porque esse remove, quando a gente passa o objeto para ele, dizendo, ó, remove esse objeto, se tiver mais de um objeto dentro da lista que bata com a igualdade do que ele está procurando, o primeiro que ele achar, ele vai remover e retornar. E é, de fato, o primeiro por ordem de inserção. Tá, pessoal? Então, assim, se tiver 1 milhão de objetos e lá na posição de número 50 já tem o objeto que a gente quer remover e daí para frente ele se repete, ele só vai ser removido essa vez e já é retornado o resultado do remove, ou seja, não tem um remove all passando o objeto, tá? Ele não vai conseguir remover todos os objetos daquele que batam com aquele objeto que a gente está querendo remover de fato, tá? Ele não vai procurar todos na lista, ele procura apenas o primeiro, tá? E aí olha que interessante, quando eu dei um remove passando o 5, olha que legal, ele veio para cá para o final e imprimiu a última linha para a gente dizendo, ó, agora a lista é ABCDE e foi removido o objeto F. Então, por isso que eu falei para vocês, se eu tivesse deixado o 6 aqui, ele ia realmente estourar, porque ele ia tentar remover esse objeto que já não cabia mais na lista, porque nós já tínhamos removido o F que estava aqui antes do C, tá certo? Então, ó, alterou completamente a nossa lógica, tá, pessoal? E nós temos mais um método para completar, e aí nós conseguimos meio que fazer um CRUD usando o nosso ArrayList, tá certo, pessoal? Que é o método set, tá? Então vamos entender como funciona o método set. Acho que eu nunca falei para vocês, né? Mas olha só, pessoal. Eu vou dar aqui um string. Opa, deixa eu tirar o maiúsculo, obviamente. Eu vou chamar de mystr recebendo. Ó, eu posso vir aqui e passar o lista3.get. E aí o get eu já mostrei para vocês. Eu tenho que dizer qual é o índice, tá? Eu não posso dizer assim, ó, get b, ou seja, pega o b para mim. O ArrayList não tem esse método. Eu tenho que dizer assim, ó, get 1. Obviamente entre parênteses, né, pessoal? Senão não funciona, tá? E aí, se eu vier aqui e imprimir o nosso mystr, vocês vão ver que o B ele está aí nessa posição, tá? Na posição 1. E aí, pessoal, nós temos também o set, que eu posso vir agora e dar um lista, ou lista str não, né? Lista3.set. Aí, olha que legal, pessoal. Quando eu der o set, eu tenho que dizer aonde, ou seja, em que lugar exato da lista eu quero setar esse elemento. Lembrem-se, não é um insert, nós não estamos colocando aquele elemento lá dentro e fazendo a lista crescer. Nós estamos substituindo aquele elemento, ou seja, isso é importantíssimo sobre o set, tá? Eu vou dizer que aqui no 1, ó, vocês lembrem, eu estou imprimindo uma str logo acima, ó, aqui nessa linha, logo acima do que eu estou fazendo agora, o set, eu estou imprimindo uma str
que é exatamente o elemento que está na posição 1 da lista. Tá? E agora eu estou dizendo o seguinte, ó, eu quero colocar na posição 1 quem? O nosso Removed Object. Quem que é o nosso Remove Object, pessoal? Quem que é o nosso Remove OBJ? É o F, certo? Então, olha que brincadeirinha legal. Ó. Eu alterei o F de posição, removendo ele aqui de cima e dando um set na posição 1, que é exatamente onde está o nosso B. Vamos ver isso funcionando, pessoal? O set, diferentemente do remove, ele não tem muita pegadinha porque ele tem só uma versão. Então, o que a versão do set, ela diz pra gente? Opa, não executou, deixa eu fechar aqui. Beleza, roda de novo. O que a versão do set diz pra gente? Ó, o primeiro elemento é o index, tá? E o segundo elemento... Peraí. O que faltou fazer, pessoal? Faltou, obviamente... Faltou eu imprimir Opa, não era isso que eu queria. Faltou, obviamente, eu imprimir novamente a lista 3, tá? Para vocês verem. Então, ó, executando. Olha que legal, pessoal. Olha que legal, tá? Ou seja, ele retornou para mim o B, ou seja, ele achou que aqui nessa posição estava o B. Quem fez isso, pessoal? O nosso get, tá? Então, eu imprimi aqui o nosso MyStr. Eu vou até colocar aqui. Posição 1. Tá? Para a gente ver qual é o elemento que estava na posição 1. E aí o set, pessoal, ele é muito simples. Ele não tem mais nada, tá? Eu digo que posição que eu quero alterar. E aí eu digo para qual objeto eu quero alterar. Então, obviamente, pessoal, se eu vier aqui e também passar uma posição que não existe no array, o ArrayList ele não vai incluir, tá? Por quê? Porque ele não vai reconhecer um elemento que esteja nessa posição. Então, array out of bound exception, tá, pessoal? Ele não vai crescer o array só porque você falou que você quer setar um elemento naquela posição. Ele tenta ir lá e já ver se essa posição existe. Se ela não existe, ele já lhe retorna uma exceção, tá? Então, ó, lembrem-se desses pequeninos detalhes, façam os próprios testes de vocês, estudem o método remove. Eu acho que ele é que tem que ter um pouquinho mais de atenção. O set ele é direto, tá? Você tem que dizer exatamente qual o índice do array que você quer alterar e passar para qual objeto você quer incluir dentro desse índice. Acabou. E o que ele retorna para a gente, pessoal? Olha só. O que ele retorna? Ele retorna um próprio elemento, ou seja, a gente pode receber aqui qual o elemento que foi alterado, tá? Então, é isso, não tem mais mistério nenhum. O remove que tem a pegadinha, né? Lembrem-se, se nós passarmos o objeto que nós queremos remover, ele vai retornar um true ou false, dizendo se ele conseguiu remover ou não. E se ele retornar true, lembrem-se, ele vai ter retornado o primeiro objeto que ele encontrou, que casa com aquilo que você está querendo excluir, tá? Então, é isso que ele faz. Se tiverem outros, esses outros vão continuar existindo na lista. E o método remove, onde a gente passa o índice, a mesma regra, só que ele vai retornar qual objeto ele removeu. E se você passar um índice que está fora do range da sua lista, você vai tomar uma exceção, tanto no remove quanto no set. Beleza, galera? Então é isso. Eu peço, como eu sempre peço para vocês, estudem, façam os próprios testes de vocês, porque é assim que vocês vão aprender, assim que vocês vão reforçar, é assim que vocês vão ficar muito safos nesse conteúdo. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo até aqui comigo assistindo o vídeo.
Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like, tá? O YouTube, ele dá preferência de lhe indicar conteúdos que você deixa like. Se você não deixa o like, mesmo estando inscrito e ativando o sininho, ele tem aí eu não sei explicar, tá? Teria que perguntar lá para os desenvolvedores, mas ele costuma não lhe indicar muito vídeos onde você não deixa o like, mesmo que você esteja inscrito. Beleza, galera? Não se esqueçam, todos os meus contatos estão aí embaixo, então qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Eu respondo todo mundo, beleza, galera? Se não gostou também, dá o dislike, mas me dá o feedback para a gente poder melhorar o conteúdo. Então é isso, galera. Se conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, não esquece de indicar o canal para essa pessoa, beleza? Um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.